Existe informação que, quando compartilhada, pode destruir sua vida. E não estou exagerando. Neste exato momento, você provavelmente já cometeu pelo menos um desses erros e nem percebeu as consequências ainda. Nos próximos 10 minutos, eu vou revelar os 5 segredos que você nunca, em hipótese alguma, deve compartilhar com ninguém. Nem com seu melhor amigo, nem com seu parceiro. E pasmem, nem mesmo com sua família. Eu sei que isso soa chocante, mas quando eu explicar o porquê, tudo vai fazer sentido. Agora, antes de você pensar, mas eu não tenho nada a esconder, deixe eu te fazer uma pergunta. Você já contou algo em confiança e depois se arrependeu amargamente? Você já viu aquela informação sendo usada contra você no pior momento possível? Você já sentiu aquela sensação de traição quando percebeu que o que era para ser secreto se espalhou? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você precisa ouvir cada palavra deste vídeo. E atenção, o segredo número 5 é o mais perigoso de todos. É aquele que a maioria das pessoas compartilha sem pensar 2 vezes, achando que é inofensivo, e depois descobre tarde demais que entregou a chave da própria destruição. Esse conhecimento vem de décadas de estudos em psicologia do poder, estratégia comportamental e observação de pessoas bem-sucedidas versus pessoas que ficam estagnadas. E vou te dizer, as pessoas poderosas que eu estudei têm uma coisa em comum. Elas sabem exatamente o que não dizer. Fica até o final, porque além de revelar os 5 segredos, eu vou te ensinar uma técnica psicológica poderosa chamada compartilhamento estratégico que vai te permitir manter conexões íntimas sem se expor ao perigo. E se você já está reconhecendo que cometeu esses erros, deixe um like agora. Isso me ajuda a saber que esse conteúdo está chegando nas pessoas certas. Vamos lá. Antes de revelar os 5 segredos, eu preciso te explicar algo fundamental sobre a natureza humana que vai mudar completamente a forma como você vê as pessoas ao seu redor. Existe um fenômeno psicológico chamado currency of information, moeda de informação. Funciona assim. Em qualquer grupo social, informação é poder e status. Quando alguém sabe de algo que outros não sabem, essa pessoa automaticamente ganha relevância. Ela se torna interessante. Ela se torna o centro das atenções. E aqui está o problema. Quando você conta um segredo sobre alguém, você acabou de dar uma moeda de alto valor para essa pessoa. E o que as pessoas fazem com moedas? Elas gastam, especialmente quando precisam de atenção, validação ou quando querem ganhar status num grupo. Vou te dar um exemplo real. Você conta para o seu amigo que está passando por dificuldades financeiras. Você pediu sigilo. Uma semana depois, seu amigo está num almoço com outras pessoas, a conversa fica chata e ele quer se tornar relevante. Sem nem pensar, solta: sabe o fulano? Então, ele me contou que está quebrado, coitado. Pronto, sua vulnerabilidade virou entretenimento de mesa. E não é maldade necessariamente, é natureza humana. Estudos mostram que guardar segredos dos outros gera um desconforto cognitivo. O cérebro quer liberar essa informação para aliviar a tensão. É por isso que a frase "promete que não conta para ninguém" é uma das promessas mais quebradas da história da humanidade. Tem mais. Existe o que chamamos de selective disclosure, divulgação seletiva. É quando a pessoa conta seu segredo, mas adiciona: mas não conta que fui eu que contei. Então a informação se espalha, mas a fonte fica protegida. Você fica exposto e nem sabe quem te traiu. Agora, sobre família. Eu sei, você está pensando, mas família é diferente, família não trai. E eu preciso ser brutalmente honesto com você. Família é composta de pessoas. E pessoas têm agendas, inseguranças, ciúmes e necessidades próprias. Às vezes, especialmente com família, a informação que você compartilha pode ser usada não por maldade, mas por preocupação. Sua mãe conta para sua tia para pedir uma oração. Sua irmã conta para o marido porque eles não têm segredos. E de repente, seu problema pessoal é assunto de jantar de família. A regra de ouro que você precisa internalizar agora é esta: quanto menos pessoas souberem de informações sensíveis sobre você, menos vulnerável você está. Silêncio estratégico não é paranoia, é inteligência social de alto nível. E isso não significa que você precisa ser frio ou distante. Significa que você precisa ser criterioso, seletivo.
Estratégico sobre o que compartilha e com quem compartilha. Agora que você entende a psicologia por trás disso, vamos aos 5 segredos específicos que você nunca, jamais, em hipótese alguma, deve revelar. Primeiro segredo que você nunca deve contar: seus planos futuros antes de executá-los. E eu já sei o que você está pensando. Mas compartilhar sonhos e objetivos não é motivador? Não cria accountability. Não. Na verdade, é exatamente o oposto, e a ciência comprova isso. Existe um estudo fascinante do psicólogo Peter Goldvinger que mostrou algo surpreendente. Quando você conta seus objetivos para outras pessoas, seu cérebro experimenta uma sensação de satisfação prematura. É como se você já tivesse alcançado parte do objetivo só de falar sobre ele. O resultado? Você perde motivação para realmente executar. Mas tem algo muito mais perigoso do que perder motivação. Você acaba de dar munição para os seus inimigos. E antes que você diga "eu não tenho inimigos", deixe eu reformular. Você tem pessoas ao seu redor que não querem ativamente seu mal, mas se ficariam secretamente aliviadas se você fracassasse. Por quê? Porque seu sucesso evidencia o fracasso delas. Sua ascensão questiona a estagnação delas. Então, quando você anuncia "vou abrir meu negócio", ou "vou fazer aquela transição de carreira", ou "vou me mudar para o exterior", você acabou de criar 2 problemas. Problema número 1. Essas pessoas vão, consciente ou inconscientemente, semear dúvida em você. Você tem certeza? A economia está ruim. Ou fulano tentou isso e não deu certo. Ou você não acha muito arriscado. Elas vão chamar isso de preocupação, mas é sabotagem disfarçada de cuidado. Problema número 2. Se você fracassar, essas pessoas vão saber. E pior, elas vão lembrar você disso. Lembra que você ia fazer aquilo, e aí desistiu. A humilhação pública do fracasso é 100 vezes pior do que o fracasso privado. Vou te contar uma história real. Conheço um empreendedor que anunciou nas redes sociais que ia lançar uma startup revolucionária. Compartilhou todos os detalhes, os planos, a visão. 6 meses depois, o projeto falhou. Ele me disse: a pior parte não foi o fracasso em si. Foi ter que explicar para cada pessoa que me perguntava: e aquele projeto? Foi ver nos olhos delas aquele misto de pena e satisfação secreta. Agora, o cenário oposto: você trabalha em silêncio, planeja em silêncio, executa em silêncio. E quando as coisas começam a dar certo, quando você já tem resultados concretos, aí sim você compartilha. Sabe aquele negócio que eu abri? Está indo muito bem. Ninguém teve tempo de duvidar de você. Ninguém teve oportunidade de sabotar. E agora, mesmo quem torcia contra tem que engolir o sucesso que já é realidade. A fórmula é simples. Substitua anúncio por conquista. Não anuncie o que você vai fazer. Mostre o que você já fez. E olha, isso se aplica a absolutamente tudo. Projetos profissionais, relacionamentos novos, decisões importantes, mudanças de vida. Quanto mais significativo o plano, mais silêncio ele merece até se concretizar. Pessoas poderosas movem em silêncio. Amadores fazem alarde antes da vitória. Seja poderoso. Segundo segredo, suas boas ações. E esse aqui é contraintuitivo porque a sociedade te ensina exatamente o oposto. Vivemos na era das redes sociais, onde cada boa ação precisa ser documentada, fotografada, postada. Olha eu doando para caridade. Olha eu ajudando aquela pessoa. Olha como sou bom. E eu vou te dizer algo que pode soar duro, mas é verdade. Quando você anuncia sua bondade, você mata a bondade. Existe um conceito em filosofia moral chamado pureza de intenção. A ideia é simples. Uma ação só é verdadeiramente boa quando não há expectativa de retorno, nem material, nem social, nem emocional. No momento em que você posta sua boa ação esperando likes, comentários, validação, você não fez uma boa ação. Você fez uma transação comercial. Trocou ajuda por atenção. Mas esqueça a filosofia por um segundo. Vamos falar de estratégia pura. Quando você anuncia publicamente que ajudou alguém, você cria 3 problemas imediatos. Problema número 1. Você humilha a pessoa que você ajudou. Imagine, você está passando por dificuldades, alguém te ajuda, e essa pessoa vai e conta para todo mundo. Agora todo mundo sabe da sua vulnerabilidade. Agora você é aquele que precisou de ajuda. Isso não cria gratidão,
Cria ressentimento. A pessoa vai te evitar porque você se tornou um lembrete público da fraqueza dela. Problema número 2. Você cria expectativa. Depois que você anuncia que ajudou fulano, todo ciclano que souber disso vai esperar que você ajude ele também. E se você não ajudar? Mas fulano você ajudou. Por que eu não? Sua generosidade virou obrigação. Problema número 3. E esse é sutil, mas devastador. Você esvazia sua própria alma. Somos criaturas de hábito. Se você se habitua a fazer o bem esperando reconhecimento, você literalmente treina seu cérebro a só fazer o bem quando a plateia. Você se torna incapaz de bondade genuína. Agora, vou te contar um segredo dentro desse segredo. As pessoas mais respeitadas que eu conheço são aquelas cuja bondade é descoberta acidentalmente. Você não sabia, mas anos depois alguém comenta: nossa, fulano me ajudou demais naquela época, mudou minha vida. E você pensa: sério? Ele nunca contou isso. Essa pessoa acaba de se tornar gigante aos seus olhos, não foi? Há uma sabedoria antiga que diz que sua mão esquerda não saiba o que sua mão direita faz. É sobre isso. Faça o bem no escuro. Ajude no silêncio. Seja generoso sem anunciar. E aqui está o paradoxo lindo. Quando você não anuncia suas boas ações, quando você é generoso em silêncio, as pessoas eventualmente descobrem. E quando descobrem dessa forma, a admiração que elas sentem por você é infinitamente maior do que se você tivesse gritado aos 4 ventos. Tem mais. A pessoa que você ajudou em silêncio se torna aliado genuíno. Ela não se sente exposta, ela se sente amparada. Não há ressentimento, há gratidão real. Então aqui está a regra. Se você fez algo bom e sentiu aquela vontade de contar, postar, compartilhar, resista. Deixe aquilo ser seu segredo com a pessoa ajudada. Deixe ser uma transação privada entre vocês e o universo, se você acredita nisso. Bondade verdadeira não precisa de holofote. Aliás, ela morre sob o holofote. Terceiro segredo, e esse aqui é o que mais gera problema na vida real: seus ganhos financeiros. E eu não estou falando apenas de salário, estou falando de qualquer melhoria na sua situação econômica. Vamos direto ao ponto. Dinheiro desperta o pior nas pessoas. E não importa quão evoluídas ou conscientes essas pessoas sejam. Dinheiro mexe com instintos primitivos de escassez, comparação e sobrevivência. Quando você revela quanto você ganha, quanto você tem, ou mesmo quando você dá sinais visuais de prosperidade, você ativa automaticamente 4 reações nas pessoas ao seu redor. Reação número 1. Inveja. E não a inveja que te motiva, a inveja que te corrói. A pessoa começa a comparar a vida dela com a sua e se sente inferior. E ninguém gosta de se sentir inferior. Então o cérebro dela faz um truque. Ela começa a diminuir você. Ele só conseguiu porque teve sorte, ou deve estar cheio de dívidas, ou dinheiro não compra felicidade, né? É mecanismo de defesa do ego dela, mas você se torna alvo. Reação número 2. Pedidos disfarçados. De repente, aquele amigo que nunca precisou de nada começa com: nossa, você está bem de vida, né? 2 semanas depois: será que você pode me emprestar? E agora você está numa posição impossível. Se emprestar, pode não receber de volta e ainda perder a amizade. Se não emprestar, você é o egoísta que tem dinheiro, mas não ajuda os amigos. Reação número 3. Cobiça. E isso é mais perigoso do que parece. Não estou falando de assalto necessariamente, embora isso também seja risco real. Estou falando de pessoas planejando como tirar vantagem de você. Vamos dividir a conta igualmente quando elas pediram o dobro do que você. Investe comigo nesse negócio porque agora você é o pote de ouro delas. Será que você pode pagar isso para mim? Você pode. Repara que não é pedido, é afirmação. Reação número 4. Vigilância social. Agora cada passo seu é observado. Comprou algo? Nossa, gastando dinheiro à toa. Economizou? Tão rico e tão mão de vaca. Viajou? Deve estar desviando dinheiro de algum lugar. Você perdeu sua privacidade financeira e ganhou juízes não solicitados da sua vida. E com família, meu amigo, isso se multiplica. Porque com família vem aquela narrativa de: somos uma família, temos que compartilhar. Seu sucesso financeiro, de repente, vira patrimônio familiar. Tios, primos,
Irmãos, todos acham que têm direito a um pedaço porque família é família. Vou te contar algo que um milionário me disse uma vez. A pior coisa que eu fiz foi contar para minha família que eu tinha dinheiro. Antes, eu era o filho amado. Depois, eu virei o caixa eletrônico da família. Ele não estava exagerando. Aniversários, casamentos, emergências. Sempre ele quem tinha que bancar porque ele pode. Agora, como você equilibra isso? Como você mantém relacionamentos genuínos sem mentir, mas também sem se expor? A resposta é vagueza estratégica. Quando alguém perguntar quanto você ganha, o suficiente para pagar as contas. Quando perguntarem se você está bem financeiramente, estou conseguindo me virar, graças a Deus. Você não mentiu, mas também não deu números, não deu detalhes, não abriu a porta. E se você melhorou de vida, especialmente se for uma mudança drástica, seja discreto. Não precisa fingir pobreza, mas também não precisa ostentar. Aquele carro novo, comprou porque o antigo tinha problema, não porque você ficou rico. Aquela viagem, promoção da passagem. Você entendeu o jogo. Pessoas verdadeiramente ricas são discretas. Sabe por quê? Porque elas aprenderam, geralmente da forma difícil, que anunciar riqueza só traz problema. Mantenha sua situação financeira numa base de need to know. E acredite em mim, quase ninguém precisa saber. Quarto segredo, e esse é o mais doloroso: suas fraquezas, seus medos profundos e seus traumas. Agora, eu sei que vivemos numa era que prega vulnerabilidade. Seja autêntico, compartilhe suas feridas. Vulnerabilidade é força. E olha, em contexto terapêutico, com profissional qualificado, vulnerabilidade é sim importante para a cura. Mas no mundo real, com pessoas comuns, sua vulnerabilidade se torna a arma contra você. Vou ser muito direto aqui. Todo mundo tem um arsenal. E o arsenal da maioria das pessoas está vazio até você entregar as munições. Quando você conta suas fraquezas, seus medos, seus traumas, você acabou de fornecer o arsenal completo para qualquer conflito futuro. Funciona assim. Hoje, vocês são amigos. Você confia. Você abre o coração. Você conta que tem medo de abandono por causa do trauma de infância. Você conta que se sente inferior por causa daquele episódio humilhante na escola. Você conta sobre aquela insegurança profunda que você carrega. Hoje, essa pessoa te abraça, te conforta, te diz que você é corajoso por compartilhar. Mas amanhã, quando vocês brigarem, e perceba, eu disse quando, não se, amanhã, quando houver conflito, quando essa pessoa quiser te ferir, ela sabe exatamente onde atirar. Ela tem o mapa completo dos seus pontos fracos. E nem precisa ser maldade consciente. Às vezes a pessoa, no calor da discussão, no auge da raiva, usa aquela informação que você compartilhou. Eu sei, você tem problema de abandono, por isso é tão carente. Boom! A faca entra exatamente onde você mostrou que dói mais. E aqui está a parte mais cruel. Depois que a ferida foi usada contra você, você nunca mais consegue confiar daquela forma. Você se fecha. E pior, você se culpa por ter se aberto. Tem outro aspecto disso. Fraqueza atrai predador. Não estou falando de predador sexual apenas. Estou falando de qualquer pessoa manipuladora. Quando você revela seus medos, você ensina exatamente como te controlar. Fulano tem medo de ficar sozinho. Então vou sempre ameaçar ir embora quando eu quiser que ele faça algo. Fulano tem trauma com dinheiro. Vou usar isso para manter ele inseguro e dependente. Narcisistas, sociopatas, manipuladores em geral, eles são como hackers emocionais. E você acabou de dar todas as suas senhas. Agora, vou te falar uma verdade difícil de aceitar, mas necessária. A maioria das pessoas não tem capacidade emocional de carregar seus problemas além dos próprios. Quando você despeja seus traumas em alguém, uma de 3 coisas acontece. Opção 1. A pessoa fica sobrecarregada, não sabe como ajudar e começa a se afastar de você. Você perde a amizade. Opção 2. A pessoa usa sua vulnerabilidade como fofoca. Sabe fulano? Coitado, ele tem esses traumas. Sua dor vira entretenimento. Opção 3. A pessoa guarda a informação como moeda de troca para algum momento futuro onde ela precise de vantagem sobre você. Então o que você faz?
Você processa seus traumas com um profissional, terapeuta, psicólogo, alguém legalmente obrigado ao sigilo e treinado para lidar com isso. Nos seus relacionamentos pessoais, você pode ser presente, pode ser empático, pode ser próximo, mas mantém suas feridas mais profundas guardadas. Você pode compartilhar vulnerabilidades superficiais, aquelas que todo mundo tem e que não são munição real. Ah, eu fico nervoso antes de apresentações. Isso todo mundo fica, não é segredo que te compromete. Mas aquele trauma que te define, aquele medo que te paralisa, aquela ferida que ainda sangra, isso fica entre você e seu terapeuta. E olha, isso não te torna falso ou distante. Te torna protegido. Intimidade não significa contar tudo. Intimidade significa presença genuína, não exposição total. Guarde suas fraquezas como você guarda suas senhas bancárias. Só compartilhe com quem precisa saber, em ambiente apropriado, com pessoas qualificadas para lidar com isso. E chegamos ao quinto e último segredo, o mais estratégico de todos. Suas estratégias, suas táticas e seus próximos movimentos. Se você já jogou xadrez, você sabe que telegrafar seu próximo movimento é garantir a derrota. E a vida, meu amigo, é xadrez. Especialmente no mundo profissional, mas também em relacionamentos, em dinâmicas familiares, em qualquer arena onde existe competição. E querendo ou não, competição existe em todo lugar. Quando você revela como você pretende lidar com uma situação, você acabou de perder a vantagem. Deixa eu te dar exemplos práticos. Exemplo 1. Você está numa empresa, existe um colega que está te sabotando. Você descobre a estratégia dele e monta um plano para se proteger e virar o jogo. Você conta para um outro colega, confiante. Uma semana depois, o sabotador já sabe do seu plano e ajustou a estratégia dele. Você perdeu o elemento surpresa que era sua única vantagem. Exemplo 2. Você está num relacionamento que não está funcionando e decide como vai terminar, quando vai terminar, como vai se proteger emocionalmente. Você comenta isso com sua amiga. Sua amiga, querendo ajudar, conta para o parceiro dela, que conhece seu parceiro, e de alguma forma a informação chega. Agora você não tem mais controle da situação. A pessoa se antecipa, manipula, vira o jogo. Exemplo 3. Você está planejando mudar de emprego, tem uma proposta melhor, vai sair. Você conta para os colegas antes de comunicar formalmente. A informação chega no seu chefe. Antes de você pedir demissão nos seus termos, você é demitido. Ou pior, fazem sua vida impossível até você sair sem nenhuma negociação. Percebe o padrão? Em todos os casos, revelar a estratégia comprometeu o resultado. Agora, tem um aspecto psicológico disso que é ainda mais interessante. Quando você não revela suas estratégias, quando você move em silêncio, você cria um aura de imprevisibilidade. As pessoas não conseguem te ler, não conseguem te antecipar, não conseguem te manipular. Isso é poder. Sun Tzu escreveu na Arte da Guerra: todo movimento deve ser imprevisível para o inimigo. E antes que você diga, mas essas pessoas não são meus inimigos, deixe eu reformular. Em qualquer interação onde existe interesse conflitante, existe competição. E em competição, informação é vantagem. Vou te dar um exemplo pessoal. Conheço um empresário extremamente bem-sucedido. Ninguém sabe quais são os próximos movimentos dele. Ninguém sabe em que ele está trabalhando até que está feito. Quando as pessoas perguntam sobre projetos futuros, ele responde vagamente: estou explorando algumas coisas. E só. Resultado: enquanto competidores anunciam e não entregam, ele entrega sem anunciar. Enquanto outros gastam energia explicando, ele gasta energia executando. E tem mais. Quando você não revela suas estratégias, você se protege de sabotagem não intencional. Às vezes as pessoas não querem ativamente seu fracasso, mas elas, por insegurança própria, plantam dúvidas em você. Você tem certeza disso? Não seria melhor fazer assim? E de repente você está questionando seu próprio plano, mudando rota, perdendo tempo. Aqui está a regra de ouro. Planos são para executar, não para anunciar. Estratégias são para implementar, não para discutir. Movimentos são para fazer, não para telegrafar. A única exceção, e presta atenção nisso, é quando você precisa de parceiro estratégico genuíno. Alguém que está literalmente no mesmo barco que você,
com interesses completamente alinhados e pele no jogo. Mesmo assim, só revelamos o necessário, nunca tudo. No restante dos casos, menos é mais. Silêncio é estratégia. Mistério é poder. Agora, eu prometi que ia te ensinar uma técnica, e é exatamente isso que vou fazer agora. Chama-se compartilhamento estratégico em camadas. A ideia é simples. Você não precisa ser um cofre fechado com todo mundo, mas você precisa ser inteligente sobre o que compartilha, com quem compartilha e até que profundidade você vai. Funciona em 3 camadas, como círculos concêntricos. Camada 1. Círculo externo. Conhecidos, colegas, familiares distantes, amigos casuais. Com essas pessoas, você compartilha apenas a superfície. Banalidades, generalidades, nada que possa ser usado contra você. Como você está? Bem, trabalhando bastante. Fim. Você foi educado, presente, mas não exposto. Camada 2. Círculo intermediário. Amigos mais próximos, familiares diretos, pessoas com quem você tem algum histórico. Com essas pessoas, você pode compartilhar desafios e situações, mas sem revelar as 5 categorias críticas que discutimos. Você pode dizer: estou lidando com uma situação difícil no trabalho sem revelar sua estratégia completa. Você pode dizer: estou trabalhando em alguns projetos sem revelar os planos exatos. Camada 3. Círculo interno. E aqui é o mais importante. Esse círculo tem 2, talvez 3 pessoas no máximo. Provavelmente tem 0 pessoas. Essas são as pessoas onde o interesse está completamente alinhado com o seu, onde há histórico comprovado de lealdade, onde não há competição possível. Com essas pessoas, você ainda aplica filtro, mas pode ser mais aberto. Mas aqui está o segredo dentro do segredo. Mesmo na camada 3, os 5 segredos que eu revelei hoje continuam aplicáveis. Planos futuros, espere executar. Boas ações, faz em silêncio. Ganhos financeiros, vagueza estratégica. Traumas, profissional qualificado. Estratégias, implementa antes de compartilhar. E tem uma técnica específica que eu uso e ensino, a técnica do Share After Impact. Você compartilha depois que a coisa gerou impacto, não antes. Conseguiu o emprego, conta depois de assinar contrato. Projeto deu certo, revela quando já é sucesso confirmado. Ajudou alguém? Se um dia for apropriado mencionar, menciona anos depois quando já não há holofote. Última coisa. Se você assistiu até aqui e reconheceu que já cometeu esses erros, não se culpe. Quase todo mundo já cometeu. A questão não é o passado, é o que você faz daqui para frente. A partir de hoje, você tem o conhecimento. Agora, o que você faz com esse conhecimento define se você vai continuar se expondo ou se vai começar a se proteger estrategicamente. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre compartilhamento de informação, deixa um like. Se você reconheceu situações onde foi traído depois de confiar demais, deixa um cadeado fechado nos comentários. E se você quer mais conteúdo sobre inteligência estratégica e proteção pessoal, se inscreve no canal. Lembra, silêncio não é frieza, é sabedoria. Mistério não é falsidade, é proteção. Discrição não é paranoia, é estratégia de alto nível. Até o próximo vídeo. E lembra, nem tudo precisa ser dito.